Shalom a todos, mais uma vez na presença do Senhor, para falar a tua palavra, né? Falar a palavra do Criador. Você já imaginaram se o irmão Nilson perdesse a voz? Ele não ia falar nunca mais, entendeu? Ele ia ter que escrever para vocês, entendeu? Mas o escrever, o ler, as pessoas dos últimos dias está meio devagar com a leitura, né? Se lê pouco nos últimos dias. E baseado também nas escrituras que a nossa fé vem do ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. A palavra é de Deus, é do Criador. Não é dos homens da terra a palavra. Então o irmão Nilson insiste em dizer essas coisas, né? Que a palavra é do Criador, né? A fé vem do ouvir. Eu ouvi a palavra do Criador. A palavra pertence ao Criador, não pertence aos homens da terra, né? Os homens da terra não têm nada. E quem tem a fé tem tudo. Quem pode entender isso, né? Os homens da terra não têm nada. Mas quem tem a fé tem tudo. Entendeu? Porque é através da fé que se ouve a palavra do Criador. Então hoje nós vamos estar lendo um versículo do livro de Jó. Os estudiosos da palavra do Criador diz que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Diz que é o livro mais antigo até mesmo de Gênesis, né? Mas foi o livro que foi escrito o mais antigo da Bíblia, segundo os estudiosos da palavra, né? Mas os estudiosos da palavra não falam nem o nome do Criador, então fica difícil de acreditar neles, né? Fica difícil que eles estudam tanto e falam o nome da imagem romana, entendeu? Vai lá em Israel gravar um vídeo, grava o vídeo no nome da imagem romana, né? Que vergonha esses estudiosos dos últimos dias, né? Mas o livro de Jó tem passagens boas, é um livro muito bom, entendeu? O povo lê pouco o livro de Jó, mas é bom. Tá observando tudo que é a palavra do Criador é muito bom nesses últimos dias. Vamos ler só um versículo. Jó 28, versículo 13. Para honra e glória do nosso Criador dos céus e da terra. O homem, lê na Bíblia normal, que todos têm condição de acompanhar a leitura, ler e entender a palavra de Deus nesses últimos dias. O homem não lhe conhece o valor. O homem não conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. Só um versículo só. Né? Às vezes os cabeça dura falam, irmão, você tem que ler o texto inteiro, ler só um versículo, não dá para entender a mensagem, entendeu? Os homens que questionam a salvação, questionam as coisas de Deus nesses últimos dias, eles sempre existiram, vão existir, entendeu? E existem, entendeu? Porque nós lemos só o versículo, nós vamos falar em cima desse versículo que nós lemos. Se precisar ler um texto ou uma mensagem, vamos ler a mensagem. Teve caso de pregação que eu já li mensagens inteiras para poder falar da palavra do Criador em cima daquela mensagem lida. E já houve caso de eu ler só um versículo e falar sobre aquele versículo. Aqui, ó. O homem não lhe conhece o valor, o homem não sabe o valor, né? Tem o valor financeiro e o valor espiritual. Quando vocês for pegar a palavra valor, vocês entendem que tem o valor financeiro, o valor do homem e o valor espiritual, entendeu? O valor espiritual, né? O homem não lhe conhece o valor, nem
não se acha na terra dos viventes. Então, falando da palavra do Criador, às vezes o Criador permite coisas porque os homens, com o passar do tempo, vai fugindo da mente dele o valor que tem as palavras do Criador, as leis do Criador, até mesmo a Bíblia Sagrada, entendeu? Com o decorrer do tempo, a mente das pessoas, eu chego lá na banca, eu compro uma Bíblia até por R$20, ela fica jogada, que joga na estante e deixa ali, entendeu? Não tem valor, entendeu? Nós voltando lá nos dias de Neemias, que as pessoas perderam o livro da lei e começaram o quê? Começaram a pecar, entendeu? Porque hoje nós temos acesso à Bíblia, à Torá, à Taná, história do povo do Criador. Nós temos hoje tudo chegou nas nossas mãos nesses últimos dias. Tudo chegou na nossa mão. E o que aconteceu essa semana? Eu creio que esse fato, esse acontecimento, o Criador permitiu que acontecesse para as pessoas a lembrar o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus na terra. Essa semana aconteceu. Que uma Bíblia hebraica de 1100 anos, faltando 12 páginas, sabe por quanto ela foi comercializada? Sabe por quanto ela foi vendida? Um americano comprou essa Bíblia de 1100 anos. 38 milhões de dólares. Não é 38 mil, não. 38 milhões de dólares. Aproximadamente 200 milhões de reais. Aproximadamente 200 milhões de reais. É dinheiro. É dinheiro. É muito dinheiro, não é? Mas o Criador permite essas coisas, a mente das pessoas, a lembrar o valor que é a palavra do Criador na terra. Entendeu? Como diz o versículo, né? O homem não lhe conhece e não sabe o valor. Entendeu? Tem muito valor na terra a palavra do Criador. Entendeu? Uma Bíblia de 1100 anos. Entendeu? E pelo outro lado, nós vimos a Igreja Católica lutando contra a palavra de Deus desde o princípio da história. Desde o princípio da história, a Igreja Católica lutando contra as coisas do Criador, contra as coisas santas, contra as festas santas, contra tudo que se chama Criador. Eles lutam, né? Como que é o versículo lá de Romanos 1:26? Agora me vem na cabeça, mas eu sei que é um versículo importante lá de Romanos 1:26, né? Jogou a verdade. Não. Como que é? Vamos ler. Agora me despertou. Ler lá em Romanos 1:26. Eu sei que é um versículo importante, né? Que trocou a glória. Como que é o versículo? Vamos ler aqui para a gente entender, para a honra e glória do Senhor Yahushua, nosso Criador dos céus e da terra. Livro de Romanos, o Criador escreveu para os romanos, entendeu? Para os romanos. Está falando aqui com os romanos. O que é 1:26 de Romanos? Que nem estava na minha mente esse versículo, mas falando da palavra, o Espírito do Senhor faz nós a lembrar da palavra do Senhor. Vamos ler o 25 também para nós entender. 1:25 de Romanos. Pois mudaram a verdade do Criador em mentira. Tá vendo? É a palavra daquele outro vídeo lá, né? É verdade versus mentira. Entendeu? Verdade versus mentira, outro vídeo que nós já gravemos hoje mesmo, entendeu? Pois mudaram a verdade do Criador em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente. Amém. Entendeu? Deixaram o Criador e foram servir uma imagem romana, entendeu? Como o seu nome, feito lá nos laboratórios de Roma, entendeu? Deixou o Criador, aquele Criador que João 1 pregou, né? Estava no mundo, fez o mundo, e o mundo não conheceu ele. Entendeu? Esse é o Criador que nós adoramos e invocamos o teu nome. Entendeu? Aqui então está dizendo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade do Criador em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então João apresenta ele como o Criador. Ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. O mundo não soube o valor que estava ali presente, está presente no mundo aqui com a sua palavra. Então é isso que aconteceu, né? Trocaram a verdade do Criador pela a mentira. E tiraram da mente dos homens o valor da palavra de Deus na terra. Entendeu? E o que acontece através da palavra de Deus? Estava estudando a vida de um homem que trouxe a Bíblia para o inglês. Esse homem aparentemente viveu 42 anos. Morreu jovem. Como que morreu? Preso pela Igreja Católica e depois morto. Esse homem se chama William Tyndale. Um homem que se preocupou a sua vida inteira em traduzir a Bíblia do hebraico para o inglês. Entendeu? Do hebraico para o inglês. Estuda aí a vida desse homem que viveu do ano 1494 ao ano 1536, aproximadamente 42 anos, né? 42 anos de vida, mas esses 42 anos de vida ele gastou em traduzir essa Bíblia para o inglês. Ele conseguiu traduzir e presentear muita gente. Muitos irmãos pobres foram presenteados com essa Bíblia. Estuda a história da vida desse homem, né? Tem até filme, William Tyndale, entendeu? O homem que trouxe a Bíblia para o inglês e foi preso e morto pela Igreja Católica, entendeu? Essa é a verdade. Porque a Igreja Católica é aquilo, né? Quem trabalha com a mentira, como está escrito, né? Trocaram a verdade pela mentira. Está lá no livro de Romanos, escrito para os católicos romanos, ali. O livro de Romanos foi escrito para os romanos da época, entendeu? E como que vai estar escrito essa profecia, né? Trocaram a verdade pela mentira. Quem vive da mentira tem medo da verdade aparecer e desmascarar ele. É o caso da Igreja Católica, entendeu? Que sempre lutou contra a Bíblia, sempre lutou contra a palavra de Deus. Nós já provemos aqui que até 1960 a Igreja Católica rezava a missa de costa para o público, escondendo a Bíblia. Escondendo a Bíblia. Porque através da Bíblia é a verdade. Entendeu? A Bíblia ainda é a verdade. Entendeu? Mesmo que adulteraram o nome do Criador, como diz nas Escrituras, né? Apocalipse 13:6, né? Fez guerra, abriu a boca contra Deus para blasfemar o nome, o seu tabernáculo e o nome dos santos. Entendeu? Essa é a profecia de Apocalipse 13:6, né? Que essa besta religiosa, o que é uma besta? Uma besta é todo aquele que governa sem a presença do Criador. Tudo aquele que governa sem a presença do Criador é uma besta na terra. É chamado besta. E as duas bestas, nós sabemos que ela caminha na terra sem a presença do Criador, sem invocar o nome do Criador, sem consultar o Criador, entendeu? A besta, ela quer fazer religião sem o Criador e quer fazer política sem o Criador.
Você vê que vergonha que é a política do mundo? Porque eles não têm o Criador, entendeu? Porque eles não invocam o Criador, porque eles querem fazer na sua própria força. E ninguém governa nesse mundo com sua própria força, jamais. Os grandes governantes, os grandes reis da terra governaram com a presença do Criador, com a palavra do Criador, com a sabedoria do Criador que se governa esse mundo, entendeu? Agora, os homens que são chamados de besta são dois sistemas, são esses dois sistemas que querem fazer a religião sem o Criador e querem fazer a política sem o Criador. São dois sistemas satânicos para enganar as pessoas da terra. Mas falando desta Bíblia desta semana, me chamou muita atenção, porque é uma Bíblia hebraica de 1100 anos. Agora você já imagina uma Bíblia de 2000 anos, de mais tempos, entendeu? Vê o valor que tem essas palavras, essa palavra do Criador na terra. Será que esse homem que pagou 38 milhões nessa Bíblia, será que ele perdeu no negócio? Será que ele ganhou no negócio? A gente fica pensando isso, né? No lado espiritual, eu creio que ele ganhou, entendeu? Eu creio que ele teve uma grande vitória espiritual na sua vida. Se ele souber trabalhar com essas palavras, se ele tiver o discernimento do Criador na sua vida, eu creio que ele fez um grande negócio. Vai na internet, vê mais sobre essa Bíblia aí que foi encontrada, entendeu? E pelo esse valor que ela foi vendida, quase 200 milhões de reais, né? Lembrando o versículo, o homem não lhe conhece o valor, né? Que a tendência do homem é esquecer o valor da palavra de Deus, entendeu? Então essas são as palavras do Senhor Yahushua que chamou a atenção, entendeu? O achar o negócio dessa Bíblia essa semana de 38 milhões de dólares. Eu creio que o Criador permitiu isso para os homens da terra a lembrar o valor da palavra de Deus na terra. E a palavra de Deus nós encontramos através da Bíblia, através das histórias, né? Muitos livros de histórias também contam a palavra de Deus nesses últimos dias. Então procure aí na internet mais sobre essa Bíblia, comente mais sobre essa Bíblia que foi comercializada por esse preço e sobre esse homem que perdeu a sua vida por trazer a Bíblia para a língua inglesa. Essas são as palavras do Senhor Yahushua. Examine tudo e retenha o que é bom para a sua vida espiritual. Amém.